Então, agora falámos um pouco sobre esta situação realmente vivida na primeira pessoa e em que o Dr. Rodrigo ajudou-me imenso a superar esta fase. E agora vou-lhe também colocar outra questão que é extremamente importante, que é como é que nos dias de hoje nós conseguimos manter um estilo de vida forever young? Pois é, isso não é fácil, né? A gente nem deve começar o texto assim, porque parece que já é uma coisa da PNL, você não deve falar isso, né? O não consigo, não é fácil, não sei o quê, parece quase que já é uma crença limitadora, né? Mas porque o nosso dia a dia, ele é conturbado com fatores de estresse, né? Fatores que vão desregular os hormônios, com fatores de tóxicos e etc. Aí, evitar 100% os fatores estressantes é impossível. Inclusive, se você fica neurótico, né? Você for ver, você não pode comer nada, você não pode fazer nada, você não pode ter um telemóvel e etc. Celular, para quem está assistindo no Brasil. O que você tem que fazer? Primeiro ter conhecimento, né? Porque a ignorância é o pior de tudo, né? Que você nem sabe o que é, então você buscar orientações em relação às coisas que te fazem mal. Ter um conhecimento, sem ficar neurótico. A segunda coisa é você, ao máximo, tentar minimizar esses efeitos, no que é possível para você. Entendeu? Tipo assim, como eu falo, uma das coisas que equilibram muito os nossos hormônios é a higiene do sono. Porque no momento que a gente dorme, e principalmente quando a gente tem aquele sono reparador, a gente libera vários hormônios importantes para o nosso corpo. O hormônio do crescimento, a melatonina. E esses hormônios, eles equilibram os outros hormônios. Então você ter um sono reparador é fundamental. Então, por exemplo, em relação à higiene do sono, é fundamental você, por exemplo, não ter o seu celular, o telemóvel do lado da cama, porque isso interfere com o seu sono. Não ter luz acesa no quarto, né? Não fazer uma alimentação... aparelhos eletromagnéticos, todos os aparelhos eletromagnéticos. Todos, porque todos têm uma radiação e uma frequência que vão interferir na sua frequência do cérebro, entendeu? Quando a gente tem o sono profundo, né, a fase delta do sono, 0,4 Hz, você tem que estar naquela frequência. Se você tiver uma frequência externa interferindo com a frequência do seu cérebro, isto vai alterar o seu sono, entendeu? E aí, de repente, você que deveria ter 5 a 6 fases de sono REM, que é aquele sono reparador, o paradoxal, você passa a ter 2 ou 3. Você até dormiu, mas você não dormiu o sono reparador que é fundamental para o nosso equilíbrio hormonal e para a nossa reparação celular, entendeu? Então, aí, por exemplo, essas coisas você pode fazer, né? Quem que não pode tirar o telefone do quarto? Exatamente. Uma coisa muito simples. E aí são poucos atos, um pouquinho de cada ato junto faz um todo que equilibra a pessoa de uma forma impressionante. Ou seja, é a fórmula mágica anti-envelhecimento. É uma das fórmulas mágicas, exatamente. É muito simples, né? Você fala, parece que... A outra coisa, por exemplo, vê onde você compra o seu alimento, né? Porque a alimentação faz parte, quando a gente fala de equilíbrio do cérebro, né? A gente tem que lembrar que os hormônios fazem o seu papel e eles, por acaso, são como se são os patrões, né? Eles que mandam, porque o hormônio, ele manda no resto. Por exemplo, os neurotransmissores fazem o seu papel. Quem dá muita ordem para neurotransmissor são os hormônios. Por exemplo, a testosterona é um hormônio que estimula no nosso cérebro a produção de dopamina, que é o hormônio do poder. Por isso que você vê aqueles homens que têm concentração de testosterona otimizada, são homens que têm vontade de fazer as coisas, são homens poderosos, aqueles empresários com muitos funcionários, sei o quê. O homem que tem aquele tesão pela vida, aquele poder. É a testosterona estimulando a dopamina no cérebro. Exato. Quando a gente fala de otimização, a gente tem que lembrar dos hormônios, dos neurotransmissores, tem que lembrar dos nutrientes, porque você vai ter um cérebro otimizado se você tiver os nutrientes otimizados. As fontes de energia para o nosso cérebro, a gente fala do ômega 3, que é uma fonte de energia, a vitamina E, que a gente chama esse complexo E, porque na verdade, isso aí é outra coisa que eu falo em outros vídeos, eu tenho um vídeo que eu falo sobre suplementação, desculpa, eu falo muito, né, desculpa. Mas o objetivo é esse, convidámos justamente para hoje podermos... A vitamina E, ela é muito usada como suplemento, às vezes você vê aqueles suplementos de vitaminas, as pessoas tomam vitamina E, e eu falo que isso tudo aí é muito perigoso, porque na verdade a gente tem que tirar a principal fonte de nosso... O suplemento serve, tem o seu papel, mas é da alimentação, né? Uma alimentação equilibrada e diversificada e boa, ela é fundamental para o nosso cérebro funcionar bem. Aí você pega, por exemplo, um suplemento, vou dar só um exemplo em relação à otimização do nosso cérebro. Você pega um suplemento que tem a vitamina E, que normalmente é o alfa-tocoferol. A vitamina E tem um efeito muito importante no nosso cérebro, é uma das vitaminas lipossolúveis mais importantes, já que o nosso cérebro é gordura. Mas quando você toma a vitamina E isolada no suplemento, ela não tem todo o que a gente chama de complexo E. Na verdade, o complexo E é alfa, beta, gama, delta, tocoferol, alfa, beta, gama, delta, tocotrienol. São duas famílias
do complexo E, que são importantes estarem juntas para fazer o efeito no nosso corpo. Você compra um suplemento que só tem óleo-tocoferol, não é suficiente. Você tem que comer uma alimentação diversificada com nutrientes, com alimentos que tenham esses nutrientes todos. Por isso que a gente fala, quando a gente quer otimizar o cérebro, dá outro exemplo, eu lembrei agora do ovo, que é um dos alimentos que tem esse complexo E, a gema do ovo, né, que é maravilhoso para a saúde. A mídia até fala que o ovo faz mal e mata, mas pronto, isso daí tem interesses econômicos por trás da indústria da doença. Mas a gema do ovo, ela, além das substâncias, tem uma substância que é maravilhosa para o cérebro, que chama-se colina. A colina, ela é um precursor da acetilcolina, que é um neurotransmissor fundamental para, por exemplo, a criatividade. Você, que é uma pessoa altamente criativa, né? A Vanessa já escreveu livros, pinta e desenha, faz a coisa toda, ela com certeza é uma pessoa que tem níveis de acetilcolina ótimos no cérebro. Por quê? Porque é um neurotransmissor que participa muito da nossa criatividade. A minha namorada também, a Suzana, ela é uma pessoa altamente criativa, ela tem níveis ótimos de acetilcolina, a gente vê naquela pessoa uma pessoa altamente colinérgica. Fundamental para o nosso cérebro. E a fonte de uma das melhores fontes de colina, que vai se ligar com a acetil-CoA através de uma enzima chamada acetiltransferase para formar a acetilcolina, que é fundamental para o nosso cérebro. Aí, por exemplo, o que as pessoas usam às vezes como muleta? Aquelas pessoas que não estão otimizadas ficam tomando 10 cafés por dia. O café é um inibidor da acetilcolinesterase, que é uma enzima que destrói a acetilcolina. Então, eles inibem a destruição para aumentar a acetilcolina no seu cérebro, mas não é o mais fisiológico. O mais fisiológico é você dar os nutrientes para o seu corpo produzir. De uma forma natural. O neurotransmissor, de uma forma natural. Então, é o que eu estava falando. A alimentação ela é fundamental para a gente ter o corpo otimizado. Às vezes as pessoas têm preguiça, né? Porque é mais fácil você abrir uma caixinha de um suco, né? Esses sucos de caixinha, e tomar, do que fazer um batido com nutrientes. Só que assim, um é um lixo e o outro é um remédio, né? Porque quando você faz um batido com vários nutrientes, não sei o quê, o seu corpo está sendo otimizado com todos esses que a gente chama de smart drugs, que são as drogas inteligentes, né? E drogas no sentido de positivo, né? E quando você toma um suco de caixinha, você tá colocando no seu corpo um corante com açúcar, e ambos vão dar trabalho para o seu fígado e vão dar trabalho não vão otimizar suas funções cerebrais. Já né? para não falar dos conservantes e todos aí a lista de aditivos alimentares é infindável, e você, em vez de dar um remédio para o seu corpo, você está dando trabalho. Né? É o oposto. Né? Em vez de você dar aqui eu falo do sal, né? O sal refinado e o sal integral. Quando você, em vez de dar um remédio, você dá um lixo para o corpo ter que metabolizar um monte de coisa ruim que tem, e além disso, mais um excesso de sódio que faz mal para o nosso corpo. É mudança de hábitos. É infindável a quantidade de coisas que a gente pode fazer. Eu podia aqui horas ficar falando de atividade física também. A gente sabe que é fundamental também para o equilíbrio corpo e mente. Total. Quando você faz atividade física, você está ativando todas as vias no seu corpo de utilização de energia, inclusive do cérebro. Uma pessoa que fala assim, eu preciso ter mais pensamento, o meu cérebro funcionar melhor, não sei o quê. Uma das melhores coisas a fazer, vai fazer atividade física, principalmente aquelas de alta intensidade, porque elas otimizam a produção de hormônios do nosso corpo, o hormônio do crescimento, e a replicação de mitocôndrias, aumento de mitocôndrias, que é aquela fábricazinha que produz energia, aumento de uma coisa chamada BDNF. Já ouviu falar nisso? Não, por acaso não. Chama-se Brain... Eu não vi meus vídeos, porque eu já tive um vídeo que eu falei de BDNF. Eu vi já todos, quase já todos. viu? Mas então você não viu direito esse. É o vídeo que eu falo, eu nem lembro qual foi o vídeo, mas o vídeo que eu falo do BDNF, que é uma dádiva da natureza. É o cérebro aumentando a sua própria capacidade. A maioria do BDNF é feito mesmo no cérebro. Isso é um fator de crescimento chamado Brain Derived Neurotropic Factor, fator neurotrópico derivado do cérebro. É uma substância que é produzida no cérebro para aumentar a nossa neurogênese. Ou seja, aumentar o número de neurônios, aumentar a plasticidade neuronal, aumentar as conexões. Você sabe que a gente tem 100 trilhões de conexões no cérebro, e isso é ilimitado. O nosso cérebro, até a quantidade de neurônios, que antigamente achava-se que não era, que era limitada, não é. Hoje a neurogênese é um fato, e o BDNF, você tem 10 bilhões de neurônios, você pode aumentar essa concentração a partir de estímulos do seu cérebro. O HIIT, que é a atividade de alta densidade, ele estimula a produção do BDNF. Então a atividade física como um fator de aumento e crescimento do seu cérebro, entendeu? O jejum também faz isso, né? Não sei se você viu o vídeo do jejum, mas o jejum, através de vários fatores, entre os quais a ativação do hormônio chamado grelina estimula na hipófise a produção do hormônio de crescimento, que no fígado vai produzir IGF-1, que é o Insulin-like growth factor, que é um fator de crescimento estimulador do BDNF e etc. Ou seja, hábitos de vida
É o tal negócio. São várias e várias coisas, né? É muito complexo, mas que é fundamental para você equilibrar o hormônio. Eu, por exemplo, dou aulas com a doutora Ivone Mirpuri, que é uma médica que tem muito a minha cabeça, eu adoro ela. E a aula dela é quase 80% falando de hábitos de vida, porque quando a gente fala de equilíbrio hormonal, as pessoas acham que é só dar hormônios, mas não é. É você mudar os seus hábitos, atividade física, nutrição, a higiene do sono, modular o estresse, aquelas coisas todas. Esse é o segredo, né? O segredo da saúde plena. O Dr. Rodrigues está-nos aqui a revelar a fórmula mágica anti-envelhecimento, portanto fiquem atentos. Mas é verdade, e se você quer sempre, só que as pessoas ou não querem ver, né, ou têm preguiça, ou então são muito formatadas por outras informações da indústria do consumo, né, da indústria da doença. E você é a prova mesmo, viu que é muito simples a gente equilibrar o nosso corpo de uma forma natural, sem ter que usar químicos e essas coisas, né? Mas enfim. Já agora vou aproveitar para fazer uma última pergunta. O que é que nós podemos efetivamente encontrar nos seus vídeos no canal do YouTube? Pois é, então, o meu canal do YouTube eu faço do fundo do coração, porque eu acho que isso é uma missão que eu tenho na minha vida. Eu sempre tive uma visão crítica da forma como as pessoas encaram a saúde, né? E desde o início da faculdade, que eu já entrei com uma cabeça um pouquinho diferente, que eu agradeço muito a meu pai, que sempre foi a pessoa que me orientou muito sobre a gente ter visão crítica nas coisas. E o que eu faço nos meus vídeos? Eu tento passar essa minha visão. Eu nem sei se é o certo, né? Mas é o que eu acredito seja certo. Eu me baseio muito na nossa antropologia, né? Na nossa história, né? O ser humano como sempre foi, né? A gente teve uma mudança muito recente dos nossos hábitos. E a partir daí eu tento montar na minha cabeça um protocolo, né? Um passo a passo de como as pessoas podem ter saúde plena sem ter que utilizar medicamentos, né, sem ter que utilizar esses químicos todos que existem, né, a indústria farmacêutica que monopoliza a saúde, e viver de uma forma plena. O envelhecimento cronológico é um número, o envelhecimento biológico é uma escolha. Tá? Essa frase é minha, por acaso, porque eu acredito que é isso. Você depende, o seu envelhecimento depende da sua cabeça. Está muito relacionado com nos nossos hábitos, está muito relacionado com o nosso cérebro. E aí você sabe, né, da PNL, que você pensa que você é uma pessoa velha, você vai desenvolver tudo de velhice. Você pensa que você tem uma doença, você vai desenvolver doença. Se você pensa que você é uma pessoa saudável, ótimo, não sei o quê, já meio caminho andado, né, para o sucesso da saúde. E eu tento passar isso nos meus vídeos de uma forma muito pragmática, o máximo possível didática e falando do fundo do coração do que eu acredito. Não ganho nada com isso, não tenho interesse nenhum publicitário de laboratórios, essas coisas todas, até porque eu falo a maioria contra tudo a partir da natureza, né? As pessoas me perguntam, eu não sei, me diz o que eu tenho que comer. Come o que anda na terra, o que nada no mar, o que nasce da terra, o que cresce a partir da energia do sol. É isso, não é o que está em pacotinho no supermercado, que mesmo esteja escrito lá, né, sem glúten, sem lactose, com vitaminas, com não sei o que, aquilo é um produto industrializado, passou por uma série de processos que destruíram o alimento, né? Por mais que ele esteja enriquecido, é o enriquecimento a partir de uma vitamina, como eu falei, da vitamina E, uma vitamina isolada, que na natureza não diz nada. Não existe na natureza nenhum alimento com uma vitamina isolada. Os alimentos têm todos os alimentos têm todos os nutrientes todos misturados, né? Então eu acho que isso é a receita da saúde, é o que eu tento passar para os pacientes. E você no seu canal? O que você fala mais? Então, no meu canal eu tento explicar de facto que é possível nós construirmos um ser interior pleno, saudável, para depois então nos relacionarmos de uma forma também plena e saudável com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque, como eu costumo dizer, tudo começa no interior de nós próprios, ou seja, a nossa postura e o nosso diálogo interior vão se refletir no exterior e então vão co-criar uma realidade. E a sugestão fica para tentarmos co-criar a realidade que melhor se adequa a nós, à nossa essência profunda e, de um ponto de vista, sempre saudável e pleno. E por isso eu agradeço aqui realmente a sua participação, todos os conselhos, as orientações que nos deu aqui. Espero que tenham gostado. Continuem a acompanhar aqui no canal do YouTube @VarenSotan e o canal Rodrigo Ayub também para mais informações e para mais situações que ele vai depois explicar. E espero que gostem, deixem aqui o vosso like então se gostaram e até já!
Eu que só um minutinho antes de terminar o vídeo, eu que agradeço a Vanessa, porque ela é um dos motivos pelos quais eu faço isso do fundo do coração com muito amor, porque é uma pessoa que entendeu o que eu orientei para ela, fez da melhor forma possível, teve um excelente resultado. Hoje é uma grande amiga minha, até passa o conhecimento dela para outras pessoas, né, com a experiência pessoal. Isso daí é uma energia boa, um pensamento de dever cumprido, né, de missão cumprida, que me faz cada vez ter mais força, lutar contra o status quo, né, que fala muito de medicamentos e industrializados, etc., que não é fácil, mas é o que me dá essa força e parabéns para você, pelo seu canal e por tudo, e até uma próxima. Parabéns, obrigada. Beijinho.